Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Gabi e a Isa, e como a 11ª temporada do MasterChef Brasil estreia nessa terça, 28, nós iniciaremos nossos trabalhos sobre o reality hoje mesmo na terça, e como aquecimento analisaremos os vencedores de todas as temporadas amadoras aqui do Brasil. Oi meninas, tudo bem com vocês? A gente tava com um hiato de MasterChef maior que o de costume, hein? Bem maior, né, a gente não é acostumado a ter férias desse tanto aí, então obrigada Band, a gente merece depois de tantos anos. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo aí da hora que vocês estão escutando. Saudades, hein, galera? Saudades. Muita coisa aconteceu. A Isa agora é mamãe, né? Agora a Clarinha pode aparecer nos episódios com a gente semana sim ou semana não, semana também. Fiquem aí na expectativa da nossa quarta integrante aparecendo vez ou outra aí no podcast, hein? Junto com o Bruce, que é o nosso mascote também. Então tá bem recheado o podcast. Mas vamos lá falar de MasterChef. Então, só algumas explicações é que assim, nós não comentaremos a temporada que aconteceu durante o ápice da pandemia, porque assim, quase ninguém viu. E também porque foram vencedores por semana, por episódio. Teve um vencedor geral, mas não é aquela coisa que a gente tem de dizer, nossa, acompanhou a trajetória desse vencedor, vai poder falar desse vencedor e etc. Então, no lugar, a gente enfiou a temporada Revanche, que foi uma temporada All Stars, mas teve uma duração tradicional, teve semana após semana os participantes todos, o cast inteiro e etc. Então, essa explicação logo, porque vocês podem estranhar a Revanche entrando do nada aí como uma temporada, já que ela é a primeira e única, né, da Revanche. Vamos lá. Começando com a primeira temporada, em 2014, que nos presenteou com Elisa Fernandes como vencedora. E aí, Gabi, o que você achou dessa vitória da Elisa e como ela é tratada hoje em dia como essa entidade do MasterChef Brasil? Eu amei a vitória da Elisa e eu acho muito, muito marcante, assim, acho que não é à toa que a Elisa até hoje é muito conhecida, né, conseguiu ter uma carreira bem estabelecida, assim, de chefe, e acho que a Elisa era uma personagem perfeita para vencer a temporada inaugural, acho que o carisma da Elisa também ajudou muito o programa a se estabelecer aí por tantos anos, e eu acho que não é à toa que a Elisa continua sendo bem lembrada, assim, até hoje, sabe, porque, enfim, eu acho que ela fez por merecer e o trabalho pós dela também, nunca fui no restaurante dela, então não posso falar no sentido do que ela serve, né, mas eu acho que o trabalho, assim, que ela entrega nas redes sociais, criação de conteúdo e tudo mais, é muito bom e faz com que ela consiga se manter relevante, né, e acredito que ela também cozinhe muito bem. Esses tempos ela estava até cozinhando para a presidência da república, né, então, acho bacana ver como a Elisa conseguiu conduzir a carreira dela de chefe pós-programa, e eu acho que boa parte, assim, do sucesso do MasterChef no Brasil também passa pela vitória de uma personagem tão carismática quanto a Elisa. Tá, eu concordo com o que a Gabi falou. Eu acho que o casting, de forma geral, da primeira temporada contribuiu muito, né, para estabelecer o programa como um dos favoritos do Brasil, assim. E a vitória da Elisa é tudo isso que a Gabi falou. Inclusive, o vídeo da vitória dela, do pai dela abrindo aquele vidro, né, aquela tampa daquele vidro, até hoje roda aí as redes sociais e ela se tornou realmente, assim, uma referência mesmo, né, no que se fala de influencer de cozinha, assim, foi ela que começou essa onda toda de fazer esses vídeos e tal. O Mohamed também dessa temporada hoje em dia também, né? É uma grande referência para isso. Mas assim, sem dúvida nenhuma, a Elisa é uma das maiores winners, né, da franquia. O que eu acho interessante da Elise é porque, assim, primeiras temporadas de reality show são bem complicadas, né? E você tem que emplacar alguma coisa já de cara, porque o programa precisa se vender, precisa atrair público, marcas e etc. Então, com a Elisa como uma vencedora, com uma trajetória boa, embora ela tenha ido para provas de eliminação, né? Que tanto que o Eduardo Prado que estava aí pegando esse recorde dela, mas ela teve uma trajetória de que
as pessoas botavam fé nela. Tanto quem assistia via a capacidade que ela tinha de fazer as coisas, quanto os próprios jurados reconheciam isso dela, quanto os próprios participantes, alguns reconheciam também o que ela podia ser capaz de fazer, de proporcionar e entregar cada semana. Então, Elisa sempre foi tratada assim como uma participante forte e como uma cozinheira forte, né? Acima de tudo, já que é um programa culinário e é também uma personagem, já que também é um programa. O MasterChef também não pode vender só a cozinha, tem que vender os personagens pra gente, como a gente sempre gosta de falar, que a gente tem que comprar os personagens, já que a gente não prova as comidas. Então, ter uma vencedora como ela, dadas as devidas proporções, que eu já usei até essa comparação com Corrida das Blogueiras com a Renata Santos, mas fazendo com um gancho com o MasterChef, por exemplo, é tipo a Elisa é pro MasterChef quase um que a Kelly Clarkson é pro American Idol, que Kelly Clarkson tá aí hoje, uma grande artista, né? E foi o vencedor de um programa na primeira temporada, né? Que ninguém sabia como funcionaria, ninguém sabia como seria. Elisa, a mesma coisa, ninguém sabia como o Brasil receberia um programa culinário como MasterChef, que a gente não, é um programa que não tem interferência do público, só são os jurados decidindo, a gente sabe como daqui a pouco a gente vai chegar nas outras temporadas, como o público começou a pesar muito, né? O resultado do MasterChef no sentido de aceitação de winners ou não. Então, Elisa foi muito boa por causa disso. Eu, como falei isso, ela se tornou uma entidade, porque pode ver que ano passado, né, por ser sido a 10ª temporada, alguns vencedores voltaram, alguns vencedores voltam todos os anos, porque tem aquela tradicional prova de vencedor. E Elisa é uma das tratadas com o maior respeito, seja dos jurados, que já são renomados, seja da produção, da Ana Paula, pelos outros participantes, o quanto respeitam a Elisa. E isso é muito importante, que conquistar o respeito, né, no seu trabalho, essa é uma coisa muito importante ter esse reconhecimento também. Então ela se tornou muito grande e fica aí a deixa que não duvidaria mais pra frente, porque a gente não sabe quando o MasterChef vai ter fim, né? A Elisa poder ser uma jurada fixa do MasterChef, né? Assim, já passou da hora dela aparecer muito mais vezes no programa. A Helena é ótima jurada também, sendo que no dia que precisar de uma quarta jurada, ou se alguém precisar ser substituído por 1 ou 2 episódios, e cogitem a Elisa, se a agenda dela deixar, né? Também que tem que a Elisa não tá desocupada da vida, né? Ela tem o trabalho dela, mas ela é relevante o suficiente para sustentar ser jurada do programa, principalmente por ter sido descoberta lá, e a gente vê que o prêmio era estudo na gastronomia, ela tem investido tanto nisso. Então, Elisa, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores vencedoras do MasterChef e também uma das melhores vencedoras se a gente tratar de reality shows aqui no Brasil como um todo, né? Então, Elisa tem esse respaldo, esse respeito e essa exaltação aqui. Sem dúvida nenhuma, a gente começa muito bem o MasterChef, até a análise da gente falando de alguém como a Elisa, que é maravilhosa. Eu acho que ia ser incrível se um dia ela voltasse como jurada. Não só naquelas provas, né, de winners, assim, que a gente lembra, que teve aquelas cestas, aquelas taxas e tal. Mas, nossa, de jurada, acho que ia ser um ciclo, um fechamento de ciclo muito, muito, muito legal. Foi o que aconteceu com a Viviane no Aprendiz, né? Que voltou como, depois de anos, que ela foi vencedora da primeira temporada do Aprendiz e voltou como jurada fixa. Então, as pessoas adoraram. Então, assim, fica a dica aí pra Elisa também. Agora a gente passa pra segunda temporada, que foi em 2015, e tivemos a Isabel Álvares como vencedora, a primeira repescada vencedora, já veio na segunda temporada, e abriu margem pra repescado, podem chegar na final e podem vencer o MasterChef. E aí, Gabi, o que você achou dessa segunda temporada? Porque foi quando o MasterChef começou a ter um boom de audiência, de memes, de engajamento, de tudo. Sim, a segunda temporada, eu lembro que foi uma temporada que não me pegou tanto, assim, quanto a primeira, mas eu gosto da Isabel também, eu acho legal o programa ter trazido esse plot de que o repescado poderia acabar se tornando vencedor, né, porque cria uma história ali, uma trajetória que a gente quer acompanhar ao longo aí de toda a temporada para ver como que aquela história ali vai terminar, né. Então eu gosto da Isabel também, acho legal a trajetória dela ao longo do programa, mas eu acho que por se tratar da segunda vencedora, da gente só ter tido uma, é meio que inegável que se faça ou se fizesse naquele momento uma comparação com a Elisa, assim, e aí eu acho que não brilhou tanto, assim, aos meus olhos, sabe, apesar de eu achar que a Isabel também é uma profissional maravilhosa, eu só acho que e aí entra um pouco disso que a gente fala, de talvez a própria Elisa voltar como uma jurada algum dia ou algo do tipo, e aí não estamos nem falando sobre quão boa essa pessoa é na cozinha, até porque imagino que eu nunca comi a comida de nenhum deles e eu acho que ninguém daqui também. Então, acho que é muito mais sobre o carisma, sabe. Eu acho que a Elisa conseguiria sustentar ser uma jurada fixa do programa.
enquanto que a Isabel talvez não, sabe. Então acho que é muito mais sobre isso, mas eu acho que a Isabel teve uma vitória bem legal também. Eu também gosto muito da Isabel, eu acho que ela trouxe aquele plot twist, né, da gente torcer por uma pessoa meio underdog, assim, e ela começou o programa muito insegura, e quando ela voltou na repescagem, deu aquela força pra ela, né, acreditar ali que o que ela estava fazendo valia a pena, tudo, e ela voltou bem forte. Eu acho também que a Isabel tem um pós-programa muito legal, então a parte da cozinha low carb, né, ela que trouxe muito esse movimento, assim, e defende muito isso. E é um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? Então eu acho que é bem legal, assim. Eu gosto muito da Isabel, eu acho que ela é toda, assim, uma pessoa simpática, sabe? Não sei se eu concordo muito com a Gabi assim, do carisma. Acho que eu teria que ver mesmo, assim. Eu daria um voto. Quem sabe ela. Acho que seria uma jurada também bastante interessante. E o que eu acho interessante da segunda temporada do MasterChef, que resultou nessa vitória da Isabel, além de que começou sendo repescada, né? Eu acho que foi aí que o MasterChef começou a testar ser um reality show além da culinária, né? Porque essa temporada, como a Gabi falou, na questão de que não a vitória da Isabel não é tão impactante quanto a gente pegou da primeira, é porque na segunda temporada começou a aparecer muitos personagens memoráveis, assim, no sentido de que, por exemplo, a Jiang é da segunda temporada, a Jiang conquistou muita gente pelo carisma dela também e por cozinhar bem, e tem uma coisa que o Raul era muito bom de tela, e o Raul é o segundo colocado, e o Raul foi aproveitado bastante no MasterChef depois disso, então criou isso na gente também, de que o Raul quase que praticamente venceu o MasterChef junto com a Isabel, porque ele continuou muito na mídia, né? Assim, nesse nicho MasterChef Brasil. Então, a vitória dela é boa, se tratando também porque ela foi bem, né, na temporada, no sentido de que os jurados acharam que ela foi melhor que o Raul. E que também, narrativamente falando, ela entrega uma narrativa boa de reality show, né? Como a Isa também disse, a questão do underdog, foi repescada, ela tinha isso, ela tinha, digamos assim, que as pessoas repescadas têm quase que um pouco mais que se provar porque fez fazer por merecer essa segunda chance no programa, né? Então, tem toda essa história, tem todo o teor, mas ela não era minha favorita, eu não torci pela Isabel, assim, eu simpatizava com ela em alguns momentos, não torci por ela porque eu torcia pra Jiang, né, mas eu acho interessante a vitória dela, quando a gente analisa, tem a ótica do reality show também, né, que a gente sabe que é como a gente sempre fala, e eu falei ainda agora, a gente tem que ver também o MasterChef pela ótica reality show, é um programa culinário? Mas também é um reality show, e ela trouxe essa margem aí que daqui a pouco, talvez a gente chegue em pontos que a gente vê que o quanto repescagem ficou cada vez mais importante para o MasterChef, porque daqui a pouco a gente chega na Ana Carolina, que é a 10ª vencedora, ela foi repescada também, né? Então, assim, a gente sabe que tem finalistas de temporada daqui a pouco que foram repescados, então a gente sabe a importância que a repescagem começou a ter no MasterChef, porque, fiquei só, você pode voltar e vencer. Então, qualquer colocação é qualquer colocação. O importante é você cozinhar bem e os jurados gostarem dos seus 3 pratos da final. Mas vamos lá, continuando, que a gente chega na terceira temporada. Aí a gente teve que, em 2016, ver o Leonardo Young, que foi o primeiro homem a vencer o MasterChef, né? Depois de 2 vencedoras mulheres. E aí, Gabi, porque nessa terceira temporada, aí gerou um pouco de controvérsias, né? Com algumas eliminações. O resultado foi querido por maioria do público, mas foi o que começou a dizer que o MasterChef fez. Tá rolando umas controvérsias aí, que o público começou a se dividir de vez, assim, em grandes resultados. Sim, então, essa temporada eu acho que foi a primeira que eu fiquei um pouco mais insatisfeita, de fato, com o resultado, né. Eu torcia muito mais, assim, pra Raquel, né. Essa foi, né, a temporada da Raquel. Aham. É, eu torcia muito mais pra Raquel, então eu não gostei da vitória do Léo. Hã, é aquilo, né, como você falou, a maior parte do público preferia ele, eu acho que ele tinha também ali uma uma história de underdog, talvez, e o público adorava ele, porém eu gostava muito mais da Raquel, assim, da pegada de cozinha brasileira dela, inclusive depois, lá na frente, eu torci de novo pra Raquel na revanche, então eu acho o Léo, assim, enfim, não nada pessoal, né, mas não é dos meus vencedores favoritos. E o pós dele, eu só consigo me lembrar daquele desastre que foi aquele crowdfunding que eles organizaram, ele, a Bel Pesce e não sei mais quem, que aí virou todo aquele bafafá, que descobriram que a menina
era a maior mentirosa e enfim. Então, tanto não gosto muito da vitória do Léo no programa, quanto o pós dele, pra mim, tem essa mancha, essa marca aí desse projeto não só mal sucedido, como, enfim, que acabou sendo um negócio meio falcatrua, né? Eu lembro de. Essa temporada eu não assisti ao vivo, né? Eu assisti depois. É, e daí eu lembro de estar assistindo a temporada e perguntar para uns amigos, assim, porque eu já sabia que o Léo tinha vencido, né? E durante eu assistindo o programa, eu perguntar para as pessoas, mas como que o Léo ganhou essa temporada? O que aconteceu? Porque, gente, no começo do programa ele era muito ruim. Ele cozinhava muito mal. Ele entrou com aquele carbonara, né, que foi muito elogiado, mas nos primeiros episódios ele levou muita paulada dos jurados, assim. E eu não consegui ali uma trajetória de vencedor, sabe? Eu até gosto dele, assim, eu acho ele simpático e tal, assim, eu gosto de assistir os vídeos dele também. Ele tem aquele um pouco, ele tem esse apelo um pouco de ser um cara bonitão e tal, né? Então faz sucesso, assim, nas redes e na televisão também funciona. É, mas eu não boto fé também muito não na, nesse pós, assim, realmente ele não é um dos meus favoritos também. É, com certeza eu torcia muito pra Raquel. É, e também, né? Acho que é um nome muito forte, assim, né, Gabi? É, do Masterchef também, não sem dúvida. É estranho, assim, sabe? Eu acho que o Léo não se encaixa muito no hall de vencedores. É, nada contra ele também, nunca comi a comida dele. Não posso julgar por esse lado, né? Que sou eu na fila do pão, literalmente, pra falar que é comida. Mas a gente está analisando aqui o reality como um programa de TV, né? Então, essa é a minha opinião. Nessa temporada, eu acho que foi um ponto de virada do MasterChef, e isso respinga na vitória do Léo, positivamente ou negativamente, depende também da ótica da pessoa, porque quando é favorito da gente vencendo, é positivo, quando não é quase negativo, mas respingou muito porque foi a temporada que o MasterChef encontrou uma fórmula que foi sua bênção e sua maldição ao mesmo tempo, que é a fórmula do vamos colocar um queridinho contra um vilão numa final e fazer o bem derrotar o mal. Porque é uma fórmula que a gente sabe que o bem sempre vai ser mais aclamado, né? Em qualquer tipo de reality show, que qualquer faz isso, o MasterChef começou a usar desses artifícios, porque a eliminação, por exemplo, da Raquel, que era uma das grandes favoritas da história do MasterChef, a gente às vezes entende por dizer assim que provou comida e ok, eliminou, né? Com dor no coração, a gente disse que eliminou porque não pode mudar o resultado, né? Não tem como voltar no tempo e ela vencer o MasterChef. Mas também a gente vê que se criou toda uma edição para trazer essa jornada do herói do Leonardo e criou-se toda uma edição para mostrar o quanto a Bruna era uma vilã, já que ela estava na final com ele, e para o povo aceitar 100% a vitória dele. Mas assim, claro que não 100%, mas a vitória do Léo, na época, eu acho que beirou os 90% de aceitação das pessoas, né? Quando você elogiava a Bruna ou qualquer coisinha no Twitter, você era rebatido com críticas. Poucas pessoas, de fato, torceram para a Bruna, que a Bruna começou a ser vilanizada, foi quando o MasterChef começou a tratar de vez, assim, com mais ênfase, participantes de MasterChef como peças de reality show, né? Temos que ter essa Personagem, pessoa como. É isso mesmo. Você é vilão, você é o herói, e vocês são aquelas pessoas que ficam pelo meio do caminho, que talvez não impactem tanto. Porém, como eu falei no começo, isso foi a bênção e a maldição do MasterChef, porque daqui a pouco a gente vai chegar num que o MasterChef cometeu vários erros em fazer isso, né? Daqui a pouco a Sim. gente chega numa vitória que vai ser bem comentada nesse quesito. E o mais, assim, acho que o mais claro disso é que o Léo não seria tão querido e não teria toda a aclamação e aprovação que ele teve se ele tivesse chegado na final com a Raquel, com toda certeza. Tipo, seria É, aquela vitória que ficaria, tipo, algumas pessoas iam gostar e outras não iam. é aquela coisa, como é um reality show que se prova comida, né? A gente sempre tem, a gente não concorda, mas aceita que cozinhou melhor na visão dos jurados que são renomados. A gente tem que aceitar a vitória, mas os meios que se dão às vitórias, no sentido de construção de finais e construção de jornadas, a gente fica meio, tá, olha o que fez. Tá vendo? Como a Gabi falou, se a Raquel tivesse na final e perder pro Léo, eu acho que seria muito mais complicado de aceitar do que ele ganhar da Bruna, porque, gente, como eu falei, ganhar de vilão na final
é uma receita muito boa para você ter um vencedor muito bem aceito, né? Como o Léo ficou sendo, como eu acho que se brincar, ele deve ser bem aceito até hoje, né? Quando aparece no programa e nas redes sociais, etc., quando se fala dele. Mas para mim não é um dos meus vencedores favoritos, já que eu também não torci para ele, mas é uma temporada e tudo que ditou muita coisa do MasterChef, que é agora assim, nós precisamos de pessoas que sejam vilões, pessoas que sejam heróis, pessoas que sejam caricatas para gerar meme, pessoas para isso, começou a ter isso. Você não precisava ser somente cozinheiro, você tinha que ser um personagem, como a Isa até citou. Então você tem que casar as duas coisas, culinária e personagem, que daqui para frente, gente, foi só para baixo, né? Então só foi para trás. Nesse quesito que o MasterChef criou a fórmula e quis usar e abusar dela. E falando em fórmula que quis usar e abusar dela, a gente chega na quarta temporada, que foi em 2017, que teve a Michelle Crispin como vencedora, e a gente pode usar dessa fonte de bem versus mal, de que personagens são criados, personagens são derrubados, e tudo pode acontecer, não é, Gabi? Sim, essa temporada foi outra, assim, que eu também, particularmente, não gostei muito da vencedora. Acho que também por conta de eu gostar muito da pessoa que acabou perdendo pra ela, né? Eu gostava muito, assim, da Débora. E era uma temporada, pra mim, que. Bom, é que acaba que a gente vê acontecer isso muitas vezes, né? Onde a gente via muito claramente, assim, que o elenco não tinha problemas com a Débora, as pessoas se davam muito bem com ela, e ao mesmo tempo ela era bem vilanizada, assim. E eu acho que talvez essa temporada e a outra que a gente vai falar, que tu já comentou, já deu uns spoilers aí do que tá pra vir sobre a polêmica, eu acho que essas 2 temporadas foram, assim, onde o MasterChef atingiu o seu auge, o seu ápice na vilanização, assim, de personagens, né. E aí a gente vai ter 2 pessoas que preenchem muito bem esse estereótipo do que uma personagem vilã precisa, né. E então eu acho que acaba que, de certa forma, o público comprou muito essa ideia, porque a edição foi muito focada nisso, né, e a gente via que a edição enxergava a Débora que o público enxergava a Débora muito como uma vilã, mas ao mesmo tempo, observando, assim, com detalhes, nos pormenores, a gente via que era uma pessoa bastante querida pelos colegas, bastante querida nos bastidores, assim. Então, eu acho que isso entrega um pouco pra gente de como o MasterChef optou nessa temporada por explorar justamente essa fórmula do herói, do bandido e tal. E, enfim, a Michelle hoje tá super bem, ela acabou participando de outros realities culinários, né. A Débora, eu imagino que não queira nunca mais pisar em um, mas a Michelle acabou aparecendo em outros realities aí, tendo um destaque bacana também. Eu morei muito tempo em Florianópolis, a Michelle é de lá, ou é da região metropolitana ali de Florianópolis, e ela, volta e meia fazia cardápios para restaurantes renomados ali. Então, eu sei que ela teve um pós bem bacana, assim, acho que a Michelle estudou também e buscou continuar crescendo, né. Hoje, se não me engano, ela tem o próprio restaurante, não tenho certeza, mas eu acho que tem. Então, acho que a Michelle foi uma pessoa pela qual eu não torcia, acho que muito também por a gente ser um público, assim, mais acostumado com reality, entender um pouco dessa fórmula, né, que pra gente se torna um pouco batida, mas eu acho que a Michelle é uma pessoa que buscou o espaço dela e teve um pós, assim, bem bacana. Então, eu gosto muito da Michelle. Eu torci pela Michelle. Ela é uma das também que teve um pós excelente, né? Ela foi jurada, ou é jurada ainda, do Que Seja Doce na GNT. Ela foi a Iron Chef Brasil. Ela participou do Jogo de Panelas da Ana Maria Braga como jurada. Eu até estava vendo essa semana aí, ó, no final. Então, assim, ela realmente conseguiu, né, ser um nome renomado aí no mundo culinário. Eu ia falar que realmente, assim, a Débora, acho que foi uma das mais vilanizadas, né? O que a gente viu com a Bruna se intensificou muito com a Débora na outra temporada, né? Porque foi essa fórmula aí de vilã versus herói. E eu acho, assim, que por conta do reality ter sido filmado antes, depois editado, depois passado, né? A edição consegue fazer essa
gostam, assim, esse jogo, né, de personagens. Então, ela foi uma das que mais fez que mais foi vilanizada mesmo, né? Vestiu a carapuça ali. Não ela, né? Que a produção vestiu a carapuça nela. É, mas eu gosto muito da Michelle, então eu acho que é uma boa winner. A Michelle também não foi minha torcida. Inclusive, a Michelle foi uma torcida muito grande do Tonho, que também é aqui do podcast, ele torceu pra ela, começou a decretar a vitória dela no meio da temporada já, por causa da jornada que ela estava tendo. Mas já falando da Michelle em si, ela teve uma evolução muito grande. Quando a Isa citou o Iron Chef, a Gabi outros realities que ela participou, gente, no Iron Chef, assiste um episódio dela, você pode, se quiser, assistir só o episódio que ela participa. Também é um episódio muito bom, você vê o quanto ela evoluiu, né? Ela tá a nível profissional, né? Assim, quando você pega ela na versão amadora, né? Pega ela hoje em dia, você vê a grande evolução. E é bom que a gente vê vencedores que continuam investindo, né? Na culinária e que continuam crescendo. Então é muito bom para o participante, é bom para o programa, é bom para os fãs. Então todo mundo sai ganhando. Mas como o MasterChef tinha aquela questão de que gravava a temporada com ela ainda com ela já sendo exibida na televisão, né? Ficava um pedaço sendo gravado, outro pedaço indo ao ar, né? Por alguns anos foi assim, outros anos eram assim. Talvez esse ano volte a acontecer isso também, mas é muito do que a gente vê que assim que a mudança de tratamento na Débora acontece, que eu acho que quando descobrem que ela tá na final com a Michelle e a Michelle vai ganhar, né? É que a gente vai falar daqui a pouco que aconteceu isso também, mas sendo com o caminho reverso da história, porque é muito mais fácil quando você pega duas pessoas que não estão vilanizadas, não estão muito com vibe de heroína, e vê que elas são a final e vê quem vai vencer, você consegue construir os personagens em cima delas, né? Começa a pegar falas, começa a pegar olhares, começa a pegar subtextos, começa a pegar tudo e construir essa vitória, essa aceitação, porque a aceitação da Michelle também foi altíssima quando ela venceu, né? Porque a Débora estava extremamente vilanizada já. A Débora com suas farofas, né, estavam já no ápice da rejeição com o que foi se construindo. Aí teve a questão do mezanino, né, que torcia muito ou não torcia muito para alguém. Então foi se criando todo aquele ambiente, toda a questão para a Michelle ganhar. E a Michelle também tem um toque para trajetória de underdog, né, que ela também muita gente não dava nada por ela no decorrer da temporada. Ela começou a ganhar provas, começou a se destacar, começou a ser tratada como uma das favoritas, assim, os jurados começaram a elogiar mais. Então, a trajetória dela também foi bem construída de winner, né? Assim, ela conseguiu entregar material para ter uma trajetória de winner bem construída. E isso é importante, porque senão fica tipo, enfiou essa vitória agora na gente porque a pessoa não entregou nada. Mas a Michelle conseguiu entregar alguns momentos assim, mas o MasterChef, como falei, já começou a entregar outras coisas além da culinária. Então, daqui para frente, as vitórias não foram somente, né, gastronômicas, foram vitórias construídas para o vencedor ser aceito e funcionou com o Léo, funcionou com a Michelle, né, que eram vencedores populares, que engajavam bastante no sentido de rivalidade, quem comentasse sobre, quem não comentasse, né? Você criticava a Michelle, alguém vinha rebater, você elogiava a Débora, alguém vinha rebater dizendo que a Michelle era melhor. Já naquela época, né? Já estava preparando o terreno para o que viria a ser o MasterChef hoje em dia, que é praticamente insalubre comentar MasterChef no Facebook, por exemplo. Mas está aí, Michelle foi uma das vencedoras e uma das que continuou crescendo e continua aí aparecendo em coisas relacionadas à gastronomia. Agora, nós chegamos talvez a temporada mais polêmica do MasterChef, sem sombra de dúvida no sentido de resultado, porque não tem para onde correr e dizer que a quinta temporada que foi exibida em 2018, que teve a Maria Antônia Russi como vencedora, é uma temporada que as pessoas dizem, nossa, eu amei a vencedora, né, Gabi? Porque foi a primeira temporada amadora que a gente comentou, você foi a primeira pessoa a dizer que talvez tivesse uma trajetória de redenção na Maria Antônia, e teve sim, redenção entre aspas, porque ela, até hoje a vitória dela é contestada, mas foi algo que a gente viu começar, que o MasterChef começou a perder a mão aí, completamente. Exatamente. Eu amo essa cravada que eu dei, porque assim, eu tinha certeza, eu falei assim, não é possível, porque são 2 programas totalmente diferentes. O que a gente assiste na primeira metade daquela temporada e o que a gente assiste na segunda metade daquela temporada. Não parece a mesma pessoa aos olhos da edição, porque eu acho que ela tem um perfil, assim, quando você fala no arquétipo da pessoa, no estereótipo, ela é muito parecida com a Débora. Então, o que o MasterChef fez num primeiro momento foi vilanizar a Maria Antônia, né? Que, de novo, era aquela mulher forte, aquele perfil de tipo. Que pode ser mal visto pelo público por ser uma mulher que tem condições financeiras um pouco melhores, e enfim, né? Vocês sabem toda aquele estereótipo que se tem por trás daquilo e por ser uma mulher que não deita, enfim. E aí, eles vilanizaram horrores ela, né, e tipo assim, a mulher era atacadíssima na internet e de repente, um belo dia, do nada, o programa
muda totalmente o tom e passa a utilizar, inclusive, falas dos jurados, da própria Paola, na época, defendendo a Maria Antônia e chorando e falando sobre como mulheres fortes acabavam muitas vezes sendo mal interpretadas e ficando com essa visão. E eu não discordo de nada do que a Paola falou naquele momento ou de nada disso. Só que o próprio programa fazia isso, né. Então, quão hipócrita soa esse discurso, e aí não tô chamando a Paola de hipócrita, mas enfim, o programa como um todo, né. A partir do momento que você escolhe utilizar essa narrativa para vilanizar mulheres por 3 anos em sequência, fez com a Bruna, fez com a Débora, fez com a Maria Antônia, e aí a partir do momento em que a Maria Antônia chega no final do programa e se torna vencedora, e aquele programa já tinha sido gravado, mas ainda não tinha ido ao ar, o tom muda totalmente e ela se transforma numa pessoa que foi injustiçada, que era uma mulher forte, mal compreendida, enfim. Então, eu acho que para quem gosta de entender, estudar essas narrativas de reality show, essa é uma temporada perfeita, assim, para olhar com esses olhos, né. E aí pra me aparecer um pouco, eu amo o fato de que eu fui a primeira pessoa, pelo menos, né, assim, entre nós, a perceber e a apontar esse caminho que o programa estava tomando e a galera continuava insistindo que não era possível que a Maria Antônia ia vencer e eu falava: "Cara, a Maria Antônia vai ganhar, porque não existe outra explicação para o rumo que o programa tomou, assim". E eu, obviamente, gosto muito dela, porque eu acho que foi quando a gente teve a oportunidade de ver essa, entre aspas, "vilã" vencer. E eu acho que é sobre isso, entendeu? O programa é sobre quem cozinha melhor e a gente não come, mas muitas vezes a gente fica com aquela dúvida na cabeça se a pessoa realmente não cozinhava melhor ou se a pessoa só não venceu porque o público não gostava dela, né. Meu Deus, Gabriela falou tudo, não tenho nada a acrescentar. Assina embaixo. É isso mesmo, assim. Essa dúvida que sempre paira, né? É o que paira entre Léo e Bruna. Será que aquele molho de chocolate na carne que a Bruna fez gente, é uma coisa icônica até hoje, sabe? E até hoje as pessoas lembram desse prato dela na final. Qual foi o prato do Léo? Então, assim, essa dúvida com certeza paira. E eu acho também muito legal a vitória da Maria Antônia. Eu gostava dela como personagem. É, é lógico, né, que assim, às vezes é que a Gabi é do Sul, né? Não posso falar muito sobre isso, mas às vezes aquele jeito, né, da Maria Antônia de falar assim, deixava a gente um pouco irritado quando a gente via os confessionários. Mas era a produção puxando essa problematização, né? Então, assim, ela tinha sim esse aspecto vilanesco que foi dado para ela, e mesmo quando essa virada ficou perceptível, pode ser que não seja perceptível para a grande maioria do público, mas a gente que acompanha reality de uma forma mais crítica, né, consegue perceber muito bem. Mesmo assim, eu acho que foi muito da hora ela ter vencido o programa, sabe? É uma vencedora polêmica até hoje, sim, mas eu acho que ela com certeza merece demais essa coroa. É uma temporada bastante controversa no sentido de resultado, porque, como a Gabi falou, são duas temporadas dentro de uma, né? Uma com a Maria Antônia sendo vilã, outra com a Maria Antônia sendo vencedora. Então, foi muito complicado de cravar pelo primeiro episódio quem seriam os grandes favoritos e vencedores, porque às vezes os reality shows hoje em dia se trataram muito sobre isso, né? Você escolhe o favorito no começo e acaba acontecendo isso, né? Eles vendem a pessoa que vai vencer ou que tem potencial de vencer já de cara, e a Maria não é, estava longe de ser a vencedora na estreia do programa, estava longe de ser a vencedora até boa parte do programa. Mas é aquilo, como eu falei, da temporada passada, que chegou o resultado, Maria Antônia venceu, eu falei assim, e agora? Como é que ele vai fazer isso? A vilã tá aí. Porque a Maria Antônia faz a dupla com a Eliane, que pra mim é uma das melhores vilãs que já pisaram no MasterChef, né? Eliane, maravilhosa. A Maria Antônia começou a dar umas derrapadas na reta final, eu acho aquela semifinal pavorosa dessa temporada, né? Uma das piores semifinais da história do MasterChef, que a Maria Antônia e a Eliane foram horríveis na prova, foram criticadíssimas, né? Na prova. Aí entra o ponto de que, como falou, o MasterChef é um programa gastronômico. Vai ganhar quem cozinha melhor, não quem você acha mais simpático, quem você quer sentar do lado. É questão de comida. Aí vai dizer, mas você vai no restaurante da pessoa? Não vai. Eu digo, gente, eu não sei, porque a gente não tem dinheiro para visitar o Brasil todo e sair comendo no restaurante de todos os vencedores do MasterChef, dos quais abriram restaurante de participantes e etc. Nem todo mundo é a Débora, né? Que a Débora fez vídeos indo em restaurantes de pessoas aí, de todo mundo, até de jurados. Mas Mas se quiserem convidar, a gente vai.
A gente vai, porque a Gabi a gente foi numa, mas a gente foi porque a gente pagou do bolsinho da gente, né? Então, assim, Exato. a gente, inclusive, tá aí tem um nos episódios que tem eu e a Gabi falando do restaurante da Lubianca, né? Mas é aquilo. Tinha vilanizado a Maria Antônia a temporada inteira e a gente vive num país que é de primeiras impressões. Se você vilaniza uma pessoa por mais da metade de um programa, não tem cristão neste mundo que consiga reverter essa situação. Principalmente um programa que não tem votação popular e principalmente o grau de vilania que você emprega nas pessoas. E foi isso que aconteceu com a Maria Antônia. A Maria Antônia foi muito vilanizada. Ela e a Eliane foram muito vilanizados. Enquanto isso, o Hugo foi muito trajetória de herói, porque ele também foi um repescado. Ele também era tratado como querido. O público comprou muito o personagem dele que a edição vendeu. Então, assim, foi criando todo o cenário de que Hugo venceria Maria Antônia numa final se chegasse. Até na semifinal, como assim, o Hugo vai ganhar de quem chegar na final contra ele, porque olha, tá indo com duas vilãs, as duas foram mal na semifinal e etc. Mas o MasterChef foi fazendo isso e o MasterChef perdeu a mão nessa temporada demais. Porque o MasterChef fez assim, não, vamos vilanizar, a gente vai engajar. Eu acho que pensaram assim, né? Acho que supostamente pensaram assim, porque foi muito desproporcional para depois chegar. E eu me lembro até da Gabi falando do discurso da Ana Paula, várias semanas, Ana Paula Padrão, quando a Maratona não ia bem, eu ganhava uma prova, começando a exaltar já ela. Você é uma mulher forte, você não sei o que, digo, já e a Gabi sempre chegava aqui no episódio. Ana Paula Padrão tá cantando a bola, que a Maria Antônia vai ganhar alguma coisa. Porque até durante a final, gente, a final, assiste uma final, tem Ana Maria Braga, Ana Paula Padrão exaltando bastante a Maria Antônia antes do resultado também. Então, assim, já preparando o terreno para uma provável vitória dela, mesmo se ela não soubesse o resultado, né? Então, essa temporada em si foi o maior erro do MasterChef se tratando de edição de participantes e edição de vencedor. Porque nenhum reality show quer premiar uma pessoa que é odiada pelo público, né? Porque o engajamento depende disso. Tanto que isso respinga em outras temporadas, respinga na próxima temporada que a gente vai falar, que foi mais fraca no sentido de vilanização de quem tá na final, né? E de trajetória de herói de quem tá na final. Mas o MasterChef começou a pensar nisso demais. Essa aqui foi a que eu pensei assim, vamos tratar como personagem de vez. A gastronomia começou a ficar muito mais do que secundária, ficou muito aquém, né, do que o programa queria tratar, embora seja na temporada que o ódio engaja, né, e tava ainda muitos comentários e muitas replies no Twitter, a hashtag bombando, então, mas foi um completo show de erros do que aconteceu aqui. Antes de continuar e a gente passar para as próximas temporadas, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, agora comentando o MasterChef Brasil e só lembrando, gente, que nessa quinta em específico, nós não teremos episódio sobre a estreia da 11ª temporada, por questões pessoais, porque eu e Gabi não estaremos aqui, estaremos juntinhos, mas não estaremos podendo gravar episódio do podcast, por isso está sendo esse episódio especial, mas não se preocupem que na semana que vem um delicioso episódio duplo numa quinta, que a gente vai comentar um pouco da estreia, que pode ser uma audição, aí também não tem muito o que se falar, e do segundo episódio, aí toda semana vai sair episódio sobre o MasterChef, não se preocupem com convidados. Será que vem participantes do MasterChef sendo de convidados? Não sei. Será que a Endemol vai responder a gente mais rápido e liberar mais rápido? Depende delas, né, dona Endemol? Será que vem nossos convidados tradicionais? Será que vem nossos queridos participantes do MasterChef que tá aqui todo ano com a gente? Vão ter que acompanhar o episódio do podcast durante todas as semanas. Não sei quantos meses vai ter essa temporada, mas já tá sendo gravada. A gente não tem spoiler, mas tá sendo gravada. E é isso. Se Alô, preparem. Endemol. Alô, Alô, Endemol, Endemol. responde nosso e-mail mais rápido pra gente trazer o povo pra cá, porque a gente traz o povo falando bem. Se bem que tá criticando o programa aqui, nunca mais um participante pisa aqui nesse podcast, né? Nos Ele ajude criticando a te mais. ajudar. Nos ajuda a ajudar. Agora, voltando para as temporadas, vamos para a sexta temporada, que foi exibida em 2019, que teve o Rodrigo Massoni como vencedor. E essa temporada é marcada porque foi daí, essa temporada, que veio a primeira participante do MasterChef a gravar aqui com a gente, porque nós temos uma entrevista com a Lorena, né, que foi a segunda colocada, e era uma das nossas favoritas. A Isa aqui não estava, a Isa vinha como convidada em algumas semanas. Eu quero começar logo com a Isa. A Isa, o que você achou dessa vitória do Rodrigo? Porque ao contrário de vilanizações e coisas do tipo, essa temporada tinham duas pessoas que de certa forma eram queridas pelo público, tanto que na hashtag da final estavam quase empatados. Ah, é verdade. Bem lembrado. Eu gostava muito dos dois. Torcia mais pela Lorena ali, pela questão é, de toda a história que ela trazia, né? E gostava muito dela, assim, dela ser arrefada e tal. Mas eu acho que o Rodrigo também foi um vencedor muito querido. Essa temporada em específico, eu acredito que qualquer um dos dois que tivesse ganhado é, iria ser bem aceito pelo público, né? O Rodrigo tem aquele jeito um pouco mais calado, assim, mas é inegável a habilidade dele, né? Durante todo o programa, ele sempre estava ali entre os melhores. É, eu acho que ele foi, sim, um personagem extremamente importante para o programa.
e conseguiu, né, se consagrar como vencedor. Essa é uma das temporadas que eu mais reassisti, porque eu gosto demais de ver os dois, assim, chegando na final, acho que é bem legal. Mas meu coração bate muito forte pela Lorena. Ela tem um pós excelente, né, hoje com o Piancô. É, muito legal de acompanhar ela, assim. Eu lembro demais da temporada, assim, vários detalhes. É, mas eu acho que o Rodrigo é um bom winner, sim, é um bom vencedor. Eu não sei se é pelo apego que a gente tem pela Lorena, mas não que eu não acho que ele seja um bom winner, eu acho ele um pouquinho apagado, assim, sabe? Eu acho que talvez também tenha sido resultado um pouco do quanto eles meteram os pés pelas mãos na temporada anterior, mas eles acabaram, na minha lembrança, assim, tirando um pouco do clima novelão nessa edição. Então a gente não tinha mais tanto esse discurso de heróis versus vilões e tudo mais. E isso acabou, talvez, desengajando um pouco o público também da temporada, mas eu lembro, assim, que foi uma final num nível técnico bem bom, assim. Pelo que eu me recordo, os 2 eram bons. A gente tinha um carinho muito especial pela Lorena, porque, se não me engano, foi a primeira participante, assim, que deu moral pra nós, que veio aqui conversar com a gente, que a gente conseguiu entrevistar, participou do podcast com nós. Então, assim, um carinho muito, muito especial. Um beijo pra Lorena. E não acho que o Rodrigo seja um vencedor ruim, assim, mas também não acompanhei o pós dele, então eu não sei dizer como ele tá hoje, enfim. O que eu acho interessante é porque essa temporada não girou em torno da Lorena e do Rodrigo, que eram os finalistas, né? Essa temporada girou em torno da Juliana e do Elton e sua grande rivalidade, né? Do Elton, que quem ouviu o podcast eu não era lá muito fã do Elton. Hoje em dia, eu torceria pro Elton num retorno, ou seja, plot twist que eu estou proporcionando aqui nesse podcast, né? Porque a gente criticou o Elton nessa temporada, criticou o Elton na revanche, mas aí tá agora assim, nossa redenção com o nosso amigo Elton, né? Então aí a nossa redenção ao longo do tempo. Mas eu acho que foi muito criado sobre isso, porque a gente tinha a Ayla, né? Tinha a Juliana, tinha o Elton, então a temporada girava mais em torno deles, enquanto a Lorena e o Rodrigo cozinhavam muito bem, mas a edição não dava um devido tratamento de finalistas para ele, né? Tipo, vamos tratar bem essas pessoas. Então a edição ela estava um pouco meio perdida com o que fazer com os dois, mas deu sorte de não ter vilanizado nenhum dos dois e ter deixado os dois bem quichos pelo público, por mais que não fossem os grandes favoritos do público, mas entregou uma final acirrada. Para mim, é uma das finais mais acirradas, no sentido de que pelo menos o público estava feliz, né? Aquela coisa tipo, quem vencer vai ser muito bem aceito. Também concordo que a Lorena deveria ter vencido, porque é o que eu gosto mais. E a do Rodrigo não ser um vencedor tão marcante, assim como ele estava também na parte personagem, é porque ele era um pouco mais tímido, um pouco mais sério, e era difícil conseguir arrancar coisas deles, né? Porque daqui a pouco a gente chega em temporadas que a gente viu que todos os personagens da temporada, além de ótimos cozinheiros, eram pessoas que sabiam se desenrolar diante da câmera. E isso é muito importante para construir sua trajetória e mostrar mais da sua jornada no MasterChef, principalmente, né? Porque durante as provas a gente conhece as pessoas como cozinheiros. Durante os confessionários a gente conhece alguns como pessoas barra personagens que a edição trabalha pra gente. Então, se o Rodrigo parecia uma pessoa que não comentava tanto, em alguns momentos ele tinha alguns comentários ácidos, mas não eram usados a momento nenhum de, tipo, transformar ele num vilão 100%, né? Tanto que, né, ele não foi rejeitado após sua vitória. Mas ele é um pouco mais na dele, então isso dificultou nessa conexão, no sentido de que outros personagens, outros participantes foram, além de ótimos cozinheiros, ótimos carismas, então ele ficou faltando nisso. Mas essa temporada é um pouco interessante, porque teve um pouco mais de leveza, digamos assim, que não foi vilanizada ao extremo, sentido porque teve alguns plots interessantes, né? Teve, como eu falei, a rivalidade Juliana e Elton, que depois o Elton saiu e resultou numa amizade inesperada da Juliana com a Ayla, né? Então foi, o povo queria até a Juliana em alguns momentos, o povo queria que a Juliana fosse finalista, mas não foi o que rolou, então tava aí, se formou essa final, se formou esse vencedor, mas é uma temporada legal de se assistir, recomendo assistirem, porque a final é uma das finais mais acirradas que a gente teve até hoje no MasterChef, que era uma coisa ainda que, tipo, deu até um gásinho um pouco melhor, no sentido de que, nossa, depois do desastre que foi vilanizar uma pessoa no ano anterior, até dizer chega e depois ela vencer, sendo pelo menos os finalistas estão assim, né, maneiraram, não pesaram tanto a mão neles, não. Foi uma coisa mais suave, embora eles não tenham recebido um tratamento tão adequado como finalistas, como outras pessoas que nem finalistas são, receberam.
Agora, gente, a gente vai continuar em 2019 ainda, porque a gente vai trazer a temporada Revanche, né? Que teve o Vitor Bourguignon como vencedor e por muitos anos foi um dos grandes favoritos da Isa e veio de uma temporada que todo mundo estava clamando que era Revanche, mas foi uma temporada que todo mundo faz de conta que não existiu, porque os resultados foram, de certa forma, não tão aceitos pelo público, porque favoritos foram eliminados logo de cara. E aí, Isa, o que você achou dessa revanche que resultou na vitória do Vitor Bourguignon? E segundo a Paola, que ela adorou essa temporada porque foi uma temporada que trouxe de volta o foco na gastronomia. Você concorda? Ah, eu concordo, sim. Eu acho que foi bem da hora a temporada. Eu gosto dela, né? Eu não sei por que que... Quer dizer, eu sei por que que as pessoas fingem que não aconteceu, né? Aqueles primeiros episódios lá que eram as batalhas e que as pessoas foram eliminadas, foi uma quebra de expectativa muito alta. Porque, né, assim, eu comecei a assistir alguns programas depois, né? Então eu não comecei a assistir desde o primeiro. Eu sou uma fã tardia, digamos assim. E eu lembro de falar pra vocês que eu tava com uma expectativa muito alta de assistir a Raquel, por exemplo, cozinhando, sabe? Ao vivo, assim, entre aspas, acompanhar mesmo a trajetória dela sem saber o que tinha acontecido no final. É, e não só a Raquel, mas várias pessoas foram derrubadas naquele episódio, né? E foi bem, bem maluco, assim. É, mas depois eu acho que é uma temporada bem legal de assistir. Eu gosto de ver eles com um nível maior, sabe? Eu gosto de acompanhar a história do Fernando, por exemplo, de novo, a história do próprio Stefano. É, eu gosto de ver, porque são personagens que foram queridos pelas pessoas, né? Então, quando eles retornam, a gente gosta de assistir, né? Então, assim, eu gosto dessa temporada, sim. É, a vitória do Vitor contra o Stefano também é um pouco questionável, né? Porque eles fizeram pratos muito bons na final. É, foi bem, assim, acirrado, né? E existe mesmo um problema nas finais do MasterChef, que eu acho que é a gente não saber pontuação e nem nada, né? Então a gente só fica sabendo no final mesmo. É legal, mas a gente gostaria de algumas justificativas, né? E eu acho que essa temporada é uma das grandes, uma das, uma das temporadas que realmente precisava de uma justificativa, assim, sabe? Legal que o Victor ganhou, muito bacana. Eu torci muito por ele. Mas assim, o que foi que ele foi melhor que o Stefano, entendeu? O Stefano é um grande nome também, né, do MasterChef, da primeira temporada, gente, ou da segunda, né, bem no comecinho, e voltou muito forte, né, na revanche. Então, eu gostei sim dessa temporada. Ela tá no meus top 5 aí. Então, pra mim, essa temporada deixou a desejar, mas eu acho que talvez seja por uma questão de expectativa versus realidade, assim, porque eu tinha muita expectativa e acabou que as pessoas as quais eu mais gostava e mais queria ver indo pra frente não foram, e por pessoa caindo muitas vezes para pessoas que eu não gostava muito, então acho que foi muito mais, assim, por conta de um lado torcedora do que pela temporada em si. Eu acho que uma temporada com cozinheiros, né, tão marcantes, assim, como a própria Raquel, que foi uma das primeiras fan favorites, assim, da história do MasterChef, ter um vencedor como o Vitor, pra mim é um pouco decepcionante, sabe. Mas enfim, né, faz parte, ele foi a pessoa ali que acabou cozinhando melhor, vamos acreditar nisso, e a pessoa que venceu, e também era uma pessoa que de fato tinha muitos fãs, embora ele não tenha o perfil de participante que me agrada, sabe. Mas era uma pessoa que era bem querida, assim. Então, eu acho que foi uma temporada que acabou coroando uma pessoa que pode ter deixado o Brasil feliz, assim. Mas eu acho que é uma temporada que poderia ter sido mais bem explorada. Ah, eu acho que essa temporada teve um desgaste tão grande no MasterChef porque era uma coisa tão esperada a todo mundo. Nós temos um episódio aqui do podcast falando desse cast, temos das expectativas para o All Stars, temos falando tudo. E eu acho que acabou pecando muito nisso no MasterChef. Quando a gente mais precisava do MasterChef pensar no quesito personagem, o MasterChef não pensou.
né? Então, assim, de casar as coisas e fazer uma dinâmica um pouco melhor do que duelos, porque eliminou muita gente querida e isso foi um baque muito grande, como eu falei, a gente fica muito de primeiras impressões. Se você elimina muita gente que era querida pelo público logo de cara, que o povo queria tanto ver cozinhando, eliminar com um prato só, né? Não ter mais semanas da pessoa e fazer só um top 10, então é algo que deixa os ânimos lá para baixo. Essa temporada eu acompanhei por, né, com questão contratual comigo mesmo, né? Quem tem um podcast para manter, mas eu não lembro se eu aceitei 100% a vitória do Vitor nessa época, porque já era a segunda temporada que ele tava comentando, comentava 2 temporadas por ano, mas eu acho que foi o que foi, né? Os jurados aceitaram, teve uma temporada assim, mas eu acho que poderia ser uma temporada melhor, então, mas pra mim ele não é um dos melhores vencedores, porque eu acho que foi uma temporada muito mais aquém, né? Eu acho que até no quesito força da temporada faltou ter essa força maior. Mas é aquilo, né? Acontece o que acontece e é o que é. Agora vale lembrar que em 2020 tivemos a 7ª temporada, mas foi o ano da pandemia, então não comentaremos porque foi um vencedor por semana e o vencedor final, que teve um especial depois, não teve trajetória, então a gente pula e a gente chega, aí sim, a gente chega que pra mim, pessoalmente, é a melhor temporada do MasterChef. Quem tá falando de quem? 8ª temporada exibida em 2021, que teve a Isabela Scherer como vencedora. E a Isa, a ascensão das Isabelas, olha aí, representatividade das Isas, chegou e entregou pra gente uma das melhores vencedoras da temporada da franquia até agora. Mas eu quero começar logo com a Gabi. E aí, Gabi, o que você achou aí dessa temporada que resultou na vitória de uma favoritona sua? Sim, é a minha temporada favorita e é a minha vencedora favorita. Eu gosto muito da Isabela, assim, eu acho que ela é uma vencedora do mesmo patamar, assim, da Elisa, né? Eu acho que é alguém que conseguiu ter um grande destaque no pós também. E eu acho que é uma pessoa que fez por merecer. Ela foi bastante constante durante a temporada inteira, cozinhou muito bem e eu acho que ela foi, assim, muito grande no menu da final, né, e não tô falando isso aqui porque eu sou vegana, mas eu acho que porque ela foi ousada demais, sabe, tipo, muitas vezes os jurados já olham para um prato sem carne de uma maneira diferente numa prova só, então imagina você entregar um menu de final com entrada, prato principal, sobremesa, 100% vegano, ela não sendo vegana. E então, assim, eu acho a vitória da Isabela grandiosa, eu acho o pós dela grandioso, eu acho ela é incrível, assim. E essa temporada tem um lugar muito especial no nosso coração, porque outras pessoas que a gente gosta muito estiveram lá também. A Kellen, que é sempre maravilhosa com a gente. O Edu, outro fofo, que também se dispôs a vir aqui dar entrevista pra gente. Eu gosto muito da Helena dessa temporada também. Tem várias outras pessoas incríveis, assim, que a gente também teve oportunidade de entrevistar aqui. Então, não só por isso, né? Mas eu acho que é uma temporada muito bacana de acompanhar, assim. Se alguém acompanha o podcast, assistiu outras temporadas e não assistiu essa, eu recomendo. Acho que é uma temporada que vale a pena assistir. E eu acho a Isabela uma vencedora incrível. E acho que vale super a pena seguir ela no Instagram, acompanhar o pós dela, porque é bem bacana, assim, o conteúdo que ela gera é bem legal, as receitas que ela posta. Então, assim, eu sou suspeita, porque eu torci pra ela o programa inteiro, né? Mas eu acho uma vitória merecidíssima. Não, a Isabela vencer foi uma vitória muito grandiosa, porque foi uma temporada muito grandiosa. E é aquela coisa que eu achei interessante, porque a edição não vilanizou demais as pessoas. Tiveram indícios de vilanizadas em algumas pessoas, mas aí a edição começou a dar uma melhorada, porque foi mais uma vez o MasterChef sendo gravado. E exibido, né? Começou a ser exibido com alguns episódios sendo gravados aí, então a edição sabia muito trazer para eles o que estava o público recebendo, percebendo e querendo, né? E a edição estava tentando dar na medida do possível, porque não adianta o público gostar de uma pessoa se a pessoa não está cozinhando bem naquela semana, não está cozinhando bem na temporada. Tem que cozinhar bem também para corresponder, né, à questão da edição, a questão de criar personagens e etc. Também foi uma temporada que estava marcando o fim da pandemia, tanto que começou a ter provas externas de novo, né? No meio da temporada teve a prova externa, e foi quando também o podcast veio pro Extra Podcast, né? O fundi, né? O Mastercast com o Extra Podcast veio, e como a Gabi falou, teve muitas pessoas assim, eu gostei. Foi uma temporada que teve um carinho
muito grande dos participantes, todo mundo escutava a Isa, a Helena, o Edu, a Kellen, o Pedro, assim, que Kellen tá, desde o MasterChef, que ela participou, ela tá aqui todo ano comentando pelo menos um episódio com a gente. Já comentou temporada amadora, comentou temporada profissional, então a Kellen é uma querida, tá sempre aqui com a gente. O Edu também, a entrevista dele é uma fofura, a entrevista dele, né, ele falando do podcast, falando da trajetória dele, na temporada amadora e na temporada Kids. Então, é uma temporada incrível, porque os 3 finalistas têm trajetórias de vencedores. A Isabela, o Edu e a Kellen chegaram na final com a gente dizendo, tá, qualquer um pode vencer, porque a gente tinha a trajetória da Isa, que era uma participante que demorou muito para a prova da eliminação, tinha um histórico muito impecável, né, assim, que não tinha prova de eliminação, mas depois teve algumas, porque na reta final é quase inevitável você escapar de tudo, mas tinha um histórico muito bom, o histórico dela era muito forte, era mais forte se tratando de histórico, tanto que a gente fazia o levantamento de históricos aqui, ela estava com o dela lá em cima, ele tinha o do Edu, que era um participante que participou da versão Kids, que voltou, falou que voltaria, que tentaria vencer e que também entregava muitas coisas, foi para muita prova de eliminação, mas também tinha muitas vitórias. E ele tinha a Kellen, que era a trajetória de underdog, que ninguém diria no começo da temporada que a Kellen venceria, ou que a Kellen seria tão forte. E ela começou a mostrar a capacidade dela, então começou a ser construída com a trajetória de que foi crescendo e podia vencer. Então foi uma temporada muito bem construída, é uma vencedora incrível. Eu acho que até teve um momento na 10ª temporada que teve a Elisa e a Isabela de lado, uma da outra, assim, conversando e interagindo com os outros participantes, e viu o impacto que as duas têm também, né? A Elisa na primeira temporada, a Isabela vários anos depois. Então tem esse quê de realeza do MasterChef, né? Quando a gente trata assim de vencedores. E foi como a Elvi falou de questão vegana, é muito bom também, porque vegano no MasterChef, a gente sempre falou isso, gente. Vegano no MasterChef, quando o povo fala, vai, vamos fazer prato vegano, uma sopa e uma salada, né? Mais nada. A Isabela, pelo menos, foi mais ousada em fazer uma final assim, né? Que ninguém tinha feito 100% o que ela fez. Então ela trouxe uma coisa diferente e venceu, merecidamente, porque tínhamos 3 grandes vencedores na final e ela venceu, ela cozinhou muito melhor, tá aí até hoje, aí mamãe de gêmeos, né, também entregando fofurice com os filhos, mas foi uma vitória muito grandiosa e muito merecida. Bem, a Isa agora falaria, mas nossa bebezinha querida Clarinha tem que comer. Mas ela postou um Kelly maravilhosa e que essa temporada é a favorita dela. E a Isa concorda com tudo que a gente falou aqui, né? Sobre aclamar a Isabela, aclamar a Kelly, aclamar a Edu. E uma temporada muito bem construída e muito bem recebida no público. E é uma das temporadas mais queridas do público. Então, mamães são mamães. A gente falou a Isa mamães, nossas Isas mamães aqui, a vencedora e a nossa podcaster, que Clarinha está com fome. A gente falou tanto em MasterChef, né, Gabi, que deu fome em Clarinha e a Isa teve que servir seu pratinho para ela. Mas agora vamos dar continuidade e a gente chega na 9ª temporada, que foi em 2022, que teve a Laís Fernandes como vencedora. E aqui, Gabi, querendo ou não, quando a gente compara, infelizmente, o nível deu uma baixada e foi uma temporada bem criticada a nível geral, né? Inclusive pela gente. Sim, e eu acho também que aí vem um pouco daquilo que eu disse quando eu falei sobre a primeira e a segunda temporada. Porque assim, não é que a Isabel seja ruim, inclusive eu acho a Isabel melhor que a Laís, mas é mais no sentido de que a gente tem 2 pessoas que foram consideradas, eu acho que as melhores vencedoras, assim, elas meio que estão no top de todo mundo que gosta do programa. Então, depois, sempre quando você tem que suceder uma pessoa muito aclamada, muito incrível, acaba sendo um pouco difícil, assim. A final dessa temporada eu não consegui acompanhar, porque foi justamente a temporada onde eu fui embora, que eu acabei largando o programa no meio, né? Porque eu me mudei pra Austrália. Então, eu não tenho muito a falar, assim, sobre a final. Eu vou ficar devendo essa, vou ter que passar pra ti, Rich, mas eu me lembro que a temporada como um todo acabou chegando ali na final. Se não me engano, foi um grupinho, assim, que eu não gostava muito e que pelo que eu me lembro, assim, eu também. Essa temporada eu acho que a gente achou o nível técnico dos cozinheiros um pouco abaixo, assim. Eu acho que essa temporada pecou muito na questão edição. Não foi uma temporada bem editada pra gente e não soube valorizar os participantes. Porque, embora essa temporada tenha rendido 2 participantes queridos, que sempre estão aqui no podcast, como o Renato e o Bruno. O Bruno é um queridíssimo também, né? Volta e meia tá aqui. Renato também, volta e meia tá aqui. A Laís, inclusive, segue o podcast no Instagram. Mas foi uma temporada que foi muito pessimamente mostrada pra gente, né? A gente não tinha. O programa não conseguiu trabalhar bem os participantes. O casting, como foi feito, não conseguiu
casar muito bem a gastronomia com o fator personagem. O MasterChef começou a se perder ainda mais nesse quesito, e isso resultou muito no desfecho. Porque se tratando de história, a gente tem uma história muito poderosa, muito forte, no sentido de narrativa de programa, que é a trajetória da Fernanda, que teve aqui no podcast também, a querida Loba, né? O Lobaverse, né? Que Fernandas de reality show viram Lobas, né? Tanto do Big Brother como do MasterChef, que foi a primeira eliminada, voltou na repescagem e chegou na final. Então tinha essa história pra gente também, e foi trabalhada direitinho também. A da Laís foi algumas vezes trabalhada, algumas vezes não, mas sempre foi tratada como ela era muito boa cozinhando, né, sendo uma das mais fortes e tal. Mas eu acho que não conseguiram casar bem o grupinho. Eu acho que com o grupinho dela, com o que tinha o Rafael no meio, que o Rafael eu cheguei a falar no episódio que ele foi um dos piores perdedores da história do MasterChef, porque ele não soube trabalhar isso e transpareceu no olhar dele. A gente às vezes não fica feliz com algum resultado, alguma coisa assim. A gente tá aqui no podcast gravando, dá a opinião da gente. Mas quando você tá no reality show, você às vezes guarda pra você umas coisinhas e tenta descontar sozinho, né? Quando ninguém tá vendo, porque é um programa e precisa de edição, e precisa de vilões, de heróis, etc. Mas ficou devendo nisso. Afinal, eu achei interessante os pratos delas, né? A gente tem os comentários aqui também da Kelly, tem de pessoas que vieram aqui também como convidados e tal, mas eu achei interessante, mas eu não tava muito naquela vibe de grande temporada, né? Ficou um pouco devendo, mas eu culpo que, assim, essa temporada poderia ter sido melhor se fosse um pouco melhor editada. O nível gastronômico não tava tão alto no sentido de as pessoas serem arrebatadas pelos pratos entregues, mas dava para ter sido um pouco melhor editada, tava um pouco aquém do que o MasterChef já proporcionou, porque o MasterChef começou a ser 8 ou 80, né? Ou editava demais ou editava de menos, não conseguiu se encontrar e espero que esse ano se encontre mesmo, mas eu acho que a Laís não é minha vencedora favorita, eu não torci para ela, mas entendo a vitória. Como eu sempre falo, gente, a vitória a gente entende, mesmo não gostando, porque é questão de prato, né? A gente não provou, mas a vitória da Laís foi muito cantada essa bola desde sempre e alguns pontos eu acho que superestimaram nos comentários para ela. Eu achava que podiam ter baixado um pouco a bolinha, né, os jurados, mas é o que é. A gente tem o que a gente tem, né? Mas tá aí. E Laís, que mostrou ser uma querida também, no pós, é o que importa. Gente. Terminou o MasterChef, é a gastronomia quem tá jogando, e como a gente sempre fala, porque foi uma temporada quem falou muito essa frase, que a gente tá jogando os pratos e o que a edição mostra pra gente. E a gente só tem isso. E você entra no reality show, você vai ser julgado por causa disso também. Principalmente num podcast, porque não tem como te provar. No dia que a Band disser, olha, Extra Podcast, vocês vão estar aqui toda semana, né, pagar passagens pra vocês estar aqui toda semana, pra vocês comerem os pratos e darem um aval de vocês, aí é outra história. A gente vai dizer, ó, tava gostoso sim, eu não tava gostoso não. Mas é isso, uma temporada que ficou muito questão disso, de personagens que a gente teve que julgar muito pela edição, que a edição pesou a mão em uns, assim, não pesou no outros, mas foi bem complicadinha a nível de narrativa e trouxe uma final completamente complicada no sentido de mezanino, né? Porque teve gente querendo aparecer mais do que as duas finalistas, e isso não é legal. Não é legal. Agora a gente vai pra 10ª temporada. A gente jurando que esse podcast é da meia hora, esse podcast vai beirar 1 hora ou mais. Mas a gente tá chegando na 10ª temporada. É interessante ter aqui eu e Gabi de novo. Sou eu e Gabi, igual a que a gente comentou essa final. Porque durante todas as histórias do podcast, eu e Gabi, a gente sempre torceu parecido, né? A gente sempre foi pro mesmo caminho. Mas aqui chegou a 10ª temporada e Gabi estava nos extremos de torcidas. Ela não gostava de quem venceu, eu gostava de quem venceu. Mas resultou aí na 10ª temporada, que é uma temporada até comemorativa, que rendeu pessoas interessantes também. Diego veio aqui, Eduardo veio aqui, o Henrique veio aqui. Ana Carolina, que venceu, tá aqui, segue o nosso podcast no Instagram também, é uma querida, sempre responde a gente, fala as coisas. Falta a Endemol liberar ela para vir aqui. Vamos lá, dona Endemol. Mas é aí, chegamos, 10ª temporada, ano 2023, Ana Carolina Porto, vencedora. E aí, Gabi, o que você achou dessa temporada? Que, para mim, pelo menos, ela trouxe aquela questão de que o nível subiu. Tivemos muito bons personagens, muito bons pratos, mas ainda o MasterChef estava faltando se encontrar 100% em edição. Sim, então, como o Rich já falou, já, né, deixou bem claro aí, é uma temporada que eu não torcia pra quem venceu, não gostei de quem venceu. Nada pessoal, eu só não era meu estilo favorito ali, de cozinha, né. E eu acho que talvez essa temporada ficou devendo de novo um pouco na edição. Eu sinto que o programa conseguiu dar uma engrenada ali depois da vitória da Maria Antônia, passou algumas temporadas mais bem editado, e aí quando veio aquela temporada da Laís ali, caiu de novo, sabe. E foi isso que eu senti um pouco nessa temporada também. Como eu falei, muitas vezes eu acho que o que os jurados falaram não ficava claro
nas escolhas que no fim eles tinham, né, então, talvez para gerar um pouco de suspense, eles acabavam escolhendo comentários ali que não deixavam claro sei lá, tipo, aparecia vários comentários exaltando o Rich, e daí no final das contas o Rich é eliminado, e o prato dele, tipo, não era bom, entendeu? Então eu acho que acabou que isso deixou ali pra mim uma nuvem pairando meio que no ar, assim, sabe, a respeito do que efetivamente era cozinha, do que não era. Sentia de alguma forma uma preferência dos jurados pela Ana Carolina, assim. Então é uma temporada que tá bem longe, assim, de ser minhas favoritas. Acho a Ana uma pessoa com uma trajetória maravilhosa, uma trajetória incrível, sempre uma fofa com a gente, mas não é, assim, o meu estilo de personagem e de cozinha favorito, né. Não, essa temporada foi o que mostrou o bueiro que virou o fandom do MasterChef, infelizmente, porque se tratando de comentários, era insalubre, porque as pessoas atacavam a níveis criminosos todos os participantes do MasterChef. Acho que nenhum ficou impune disso, e porque é uma temporada que a gente vê que o fandom é muito dos pesos, duas medidas, né? Porque o que eles diziam que elogiavam no participante, o outro participante na mesma semana fazia igual e eles criticavam. E o que eles criticavam como o participante fez na semana seguinte, o favorito fazia, eles não diziam nada. Então tava muito nisso, tava muito complicado. As pessoas estavam torcendo somente, deixando de lado a gastronomia, estavam indo somente por outros fatores além, que também são importantes, mas algumas pessoas desconsideravam completamente a gastronomia, e os jurados concordam com a Gabi, pegam assim porque eles sabem, gente, a gente sabe que é um programa editado, e às vezes em outros reality shows, acontece muito disso, que comentários que são feitos naquele momento, que exibidos pra gente, não foram feitos naquele momento. E eu tinha a sensação que os jurados tinham muito disso, né? Que tentavam casar umas coisas, ficavam quebra-cabeça, meio com umas peças encaixadas à força, que não tinha muito que parecia o que estava acontecendo ali. E tiveram algumas vilanizações, tiveram algumas coisas que, se tratando de personagens, deu um up, né? Teve uns personagens bem mais interessantes. A Ana Carolina como vencedora e como personagem foi bem interessante, né? Porque foi bem construída a vitória dela. De Wilton também estava lá bem construído, né, a vitória, uma provável vitória que tivesse ou ser finalista. Então, eu só não gostei do esquema de semifinal, de eliminar 3 pessoas na semifinal. Gente, pra quê? Né? Faz um programa mais longo, bota menos pessoas na fase principal, né? Mas a Ana Carolina tá aí, o arco de repescada, né? Tem uma repescagem bem rápida. E é uma temporada que é interessante. Eu acho que o nível deu uma subida boa, foi um nível interessante, porque teve muita gente cozinhando bem, muitos pratos que foram exaltadíssimos, muitos pratos que foram desastrosos, mas faz parte do MasterChef, né? Do altos e baixos do MasterChef. E eu acho que o MasterChef só se perdeu aí mais nessa condução. Mas eu acho que até de jurados, eu achei até uma coisa interessante, por mais que a gente tenha falado que ficou um pouco desconexo, é que não foi uma temporada sem um fogaça, e pra mim poderia ter continuado sem um fogaça. Deu aquele ar fresh de novo, que foi quando a Paola saiu, por exemplo, e a Helena chegou. Então devia ter continuado assim, com mais pra frente substituir o Jacan, por exemplo, também, né, para dar um ar mais festa de bancada, mas foi uma temporada, como falei, bem interessante, bons personagens, bons cozinheiros, boas histórias de superação, eliminações injustas barra justas, depende do que acontecia. Tivemos Camila, uma das maiores vilãs da era recente do MasterChef, mas o MasterChef ainda pecou um pouco na edição, mas encontrou um caminhozinho do que pode voltar a ser feito, né? Porque em alguns momentos o MasterChef dava ideia de quem já seria a vencedora, de quem poderia estar na final, mas ficava faltando outras coisas, né? Nesse meio termo, nesse meio do caminho. Mas mas vou dizer mais uma vez a frase como eu falei aqui, mas é o que é, o resultado é o que é resultados. E quem sabe esse ano vai estar a Gabi exaltando o vencedor. Eu vou dizer, ai, Gabi, eu não gostei da vencedora desse ano, do vencedor desse ano, porque o Quem MasterChef sabe? tem dessas, né? Ou quem sabe a Gabi vai estar chorando porque nosso favorito era o mesmo e não ganhou. É uma coisa recorrente em reality shows pra gente. Ou também vai ter aquele caso de dizer, olha, Gabi, a gente torceu junto dessa vez, e a gente tá aí com a coroa na nossa cabeça, porque a gente torceu pra quem ganhou, né? Mas tudo pode acontecer, inclusive nada. Ou pode ser uma temporada, tipo, que a final seja a Kelly, a Isa e o Edu, que, tipo assim, claro que a gente torce pra um, mas que qualquer um dos 3 que ganhasse, nenhum a gente ia ficar tipo: "Nossa, que merda".
Porque, por exemplo, nessa final da temporada da Kelly, do Edu e da Isa, tava você torcendo pra Isa, eu torcendo pro Edu e a Isa torcendo pela Kelly. Então, assim, mas na final a gente tava em festa os três, né? Porque, tipo, vai ser um resultado Sim, bom, vai ter um vencedor muito bom nessa temporada, né? Que vai estar sim. acontecendo. Então, assim, e de pessoas maravilhosas. Então, a gente espera muito que o casting tenha sido feito nisso, nessa pegada gastronômica e de personagens da temporada, da oitava temporada, né? Pra pegar nisso, porque é bom a gente sair ganhando, gente. Porque não é bom a gente ver prato bem cozinhado, mas é bom também a gente ver com personagens bem construídos pela edição. Então, por favor, dona edição da Band, esteja trabalhando bem esses personagens, né? Pra trazer pra gente. Não criar uma coisa e depois vocês eliminarem a pessoa ou não eliminarem a pessoa e realizar. Eu sei que engajamento é bom, mas pensem com carinho. Eu sei que reality show não pensa no bem-estar dos participantes, porque vocês vilanizavam pessoas que não mereciam ser vilanizadas e faziam algumas coisas para pessoas serem criticadas e vocês não tinham nenhuma atitude, né, de forma de amenizar a situação, né? Porque os participantes também são gente, embora alguns comentem coisas pesadíssimas, mas são gente também. Mas é isso, chegamos ao fim. Obrigado a todos que nos ouviram. Quem quiser falar com a gente, manda DM pra gente, Extra Podcast, no Instagram, Extra Podcast BR, no Twitter e minhas redes sociais da Gabi e da Isa também estão aqui na descrição. Quem ainda for de mandar e-mail é extrapodcast@gmail.com. E como falei, essa semana não tem episódio sobre o MasterChef, sobre a estreia, mas na outra a gente volta com força total. E será que a gente já vem, Gabi, elogiando a edição ou não? Mas semana que vem a gente descobre. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e até lá. Tchau! Até lá, beijo.